São 7h40. Luiz Carlos Santos, bom dia, presidente, tudo bom? Bom dia, Batista, bom dia ao Tom Martins, aqui presente, e bom dia aos ouvintes, em especial aos funcionários e funcionários da Endur, né? Muito bem. E aí, continua, presidente, no linguajar popular, tampão, né? Provisório, porque a eleição era para ter ocorrido, aliás, primeiro foi uma espécie de plebiscito, o sim ou não, depois temos a eleição, as duas foram anuladas, e agora? Vamos ter nova eleição? Como é que é, presidente? Começando pelo início da pergunta, estou no mandato quase tampão, digamos assim, né? Foi esticado o seu mandato. Por força das circunstâncias, né? Na primeira eleição que a gente tentou fazer em 10 de outubro, teve aquele problema da chapa única, né? E deve ser acreditada a derrota única e exclusivamente a falta de propostas que não houveram na época. Uma segunda eleição foi tentada dia 9 de novembro, daí teve 3 chapas concorrentes. Em 9 de novembro teve uma pequena falha na hora da votação que inviabilizou o resultado também, né? A chapa que eu encabecei na ocasião foi a mais prejudicada, né? Mas agora vamos novamente fazer um processo eleitoral, né? Vamos tentar fazer uma terceira vez, dessa vez já se cercando de todos os cuidados para não ter nem o erro da primeira em 10 de outubro, nem muito menos o erro da segunda em 9 de novembro, né? O edital foi lançado ontem, já está à disposição no mural do Pátio de Máquinas e estamos encaminhando para todos os setores de trabalho cópias desse edital completo, com inscrições de chapas de 22 agora de janeiro até dia 31. Os interessados podem inscrever nesse período, né? E a eleição deve acontecer quando? Dia 13 de fevereiro. Né? Muito bem. Então, estou me propondo, assim que as chapas estiverem montadas, ou numa só, não vem o caso, vamos trazer o representante para falarmos sobre o que ele pensa, ou os representantes, com relação à Endur. Nesse período em que você está à frente do sindicato, as coisas estão andando devagar, perde um pouco de força, alguma novidade? Não? Por favor. Então, se a gente pegar os 2 mandatos que eu estou à frente, sempre houveram evoluções, não vieram de mão beijada, eu sempre digo isso, não é de mão beijada, é custo de cobranças constantes, inclusive aqui nesse espaço. Durante os 5 anos nós sempre tivemos abertura aqui na Rádio Iguaçu e, de forma geral, em todas as emissoras e jornais, enfim, né? Então sempre cobranças públicas, sempre houveram um avanço aqui, outro ali, tem coisas que não foram conseguidas, mas que certamente virão no futuro, né? Tem coisas que foram plantadas, sementes, há 5 anos que estão sendo colhidas agora, tem coisas que a gente plantou um pouco mais recente, que certamente será colhida num futuro próximo. Mas, de um modo geral, a gente tem evoluído, né? Não tivemos retrocessos. Eu sou responsável pela assinatura de 5 acordos. Quando digo falando em nome do sindicato, né? Então, vou até mudar. Nós somos responsáveis por 5 acordos coletivos que sempre trouxeram evoluções. Houveram embates, alguns sérios, alguns mais graves, outros nem tanto. Mas desses embates sempre surgiram algumas evoluções, né? Uma das evoluções que a gente precisa muito é a questão do plano de saúde, né? Que eu até ouvi o prefeito falando aqui na rádio no sábado. Então, a fala dele, inclusive, reforça aquela nossa tese de alteração na lei que criou a CAST, né? Que criou aquele plano de assistência à saúde dos servidores públicos. E é muito importante, muito bom. Sim, é fundamental. Ontem mesmo eu estava no Pátio de Máquinas e fui cobrado em relação a esse plano de saúde, né? A fala do prefeito de sábado é mais um reforço naquilo que a gente tem cobrado, que haja essa alteração na lei 1727, que é de 92, que ela seja alterada em 2 ou 3 pontos nessa lei que permita que os funcionários e funcionárias da Endur entrem nesse sistema de saúde. As nossas avaliações levam em conta que o prefeito deve estar com um certo temor de quebrar o sistema, que já tem algum tempo que está em funcionamento. Eu já enxergo de outra forma, e os funcionários também enxergam de outra forma. Nós enxergamos como um fortalecimento do sistema de saúde, desse sistema voltado ao servidor público. Não é culpa de nenhum funcionário da empresa
a nossa não inclusão no sistema. E se em 92, quando foi criada essa lei, esse sistema de saúde voltado aos servidores da indústria estivesse incluída, hoje não estariam falando em quebra do sistema, né? Então nós defendemos que ela será fortalecido, o sistema será fortalecido com a entrada dos servidores. Mas, focado no que você disse, houveram evoluções, sim, mas há muito mais ainda por se evoluir, né? Muito bem. Você ouviu atentamente a fala do superintendente na última segunda-feira, e aqui ninguém está querendo criar um bate e rebate, né? Ou uma discussão sobre o que um fala ou outro fala. Não é esse o objetivo, mas você até ligou, agendou esse bate-papo, acho extremamente importante, até para projetarmos algumas situações. Mas é claro que vamos falar sobre tudo aquilo que o presidente comentou. Um dos pontos que vocês também lutam é justamente sobre a liberação de 1, 2 ou 3 servidores ligados à Endur para comandar o sindicato da Endur, o Sintraep, ligado à Endur, né, o Sintraep. A exemplo do que acontece com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Ser Toledo. E ele deixou bem claro que isso não vai acontecer, pelo menos se depender dele, não vai acontecer, até de forma, não diria contundente, mas de forma firme, disse que quem é que vai pagar a conta, já que se 1, 2 ou 3, se 3 forem para o sindicato, faltará gente para trabalhar. Como é que o sindicato recebeu essa informação? Primeiro, as minhas primeiras palavras a respeito é que há um antissindicalismo na empresa pública. O diretor não deve gostar de ouvir falar isso, mas não é uma novidade que eu tenho dito. Que há um antissindicalismo instalado na empresa pública desde a fundação do sindicato, o sindicato é fundado em 93, agosto de 93. Então não é uma coisa recente, é uma coisa que vem desde 93, essa não liberação de funcionário. Isso é uma prática antissindical. E se isso não for uma prática antissindical, eu não saberia dizer o que é uma prática antissindical. Você ingessa o sindicato ao não liberar ninguém, nenhum funcionário ao menos. Você citou 2 ou 3, um funcionário que fosse liberado já seria uma grande evolução, visto que desde 93 há essa prática antissindical, né? Quando você não libera ninguém, você ingessa o funcionário, o líder sindical, por exemplo, de fazer vistorias nos locais de trabalho, né? Como você fará uma visita técnica aos setores de trabalho, como você colherá as reclamações do funcionário, se você não tem um dirigente sindical para fazer esse acompanhamento. Então essa prática antissindical, ela engessa, ela é conveniente para a empresa que socorra, porque ela não será cobrada, de repente, de algumas irregularidades que estão ocorrendo nos setores. Os funcionários não têm a quem recorrer, de repente, porque há uma carga horária de 44 horas semanais, no geral, no operacional especificamente, que é o que tem comandado o sindicato durante os anos, né? Essa carga horária de 44 horas, ela inviabiliza, de repente, você fazer uma visita aqui ou ali, né? E colher informações, você fazer, de repente, participar de algum evento fora da cidade, para se atualizar a respeito das leis, enfim, né? Então é uma prática antissindical, eu digo com toda certeza que ela é uma prática antissindical que a empresa pública está implantando desde 93. Quanto a, por exemplo, se você liberasse duas pessoas, dois dirigentes sindicais para dedicação exclusiva, quanto à ideia de quem paga a conta, poderia se questionar também quem paga a conta quando você libera 3 ou 4 para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Toledo. Não se trata aqui de dizer que eles não têm o direito. Claro que tem, né? Baseado nisso que eu disse agora, você tem que ter ampla liberdade sindical. Mas se o Sindicato dos Servidores Públicos tem esse direito, por que o Sindicato dos Funcionários da Endur não terá esse direito? Também poderíamos apelar para a recém-aprovada lei agora, a 2083, de 9 de dezembro do ano passado. Essa lei alterou o artigo 25, no parágrafo 3º, acrescentou o inciso 3, que dispensa de registrar ponto pelo período correspondente à duração do último mandato que um funcionário público exercer, né, nos 3 poderes, libera de registrar ponto. Por exemplo, hoje atingiria apenas o prefeito municipal, né, o prefeito e o vice, né, no caso, que são servidores públicos. A argumentação do prefeito é que é para incentivar servidores a concorrerem a mandatos eletivos, né, e evitar perseguições ao término desse mandato, né. O que é interessante é que é justamente o que nós queremos, evitar perseguições e, por outro lado, incentivar que os servidores da Endur concorram, né, a mandatos sindicais. Que hoje muitas pessoas não concorrem por isso, você vai ficar engessado, você vai ter a cobrança e você, de repente, não consegue dar aquela resposta que o funcionário quer de você.
justamente porque você está engessado a uma carga horária de 44 semanais, como eu disse anteriormente, e você engessado com 44 horas semanais, como é que você vai ter, né, essa liberdade de exercer plenamente o seu mandato sindical? Então, o apelo aqui é para a administração pública municipal, para o prefeito, que se essa lei, a 2083, ele fez para incentivar servidores a concorrerem a mandatos eletivos e, por outro lado, evitar perseguições, é justamente o que nós estamos cobrando, que ele ajude nessa questão de liberação de um funcionário da Endur para a dedicação às atividades sindicais, exatamente para isso, para incentivar a concorrer a mandatos sindicais, por outro lado, evitar perseguições, como eu posso dizer claramente, em 2010, de 2008 a 2010, eu fui vítima exatamente de uma perseguição por estar exercendo as atividades sindicais. Que o meu exemplo, né, é claro, e eu sempre toco nele, que ele sirva para, né, balizar as ações futuras, porque nós queremos evitar perseguições e incentivar novos líderes, né? É um argumento que vocês têm e que tem que ser devidamente pensado e estudado, mas enfim, a vida segue. De modo geral, a atual superintendência da Endur tem tratado bem você de sindicato, tem ouvido, tem seguido o acordo coletivo? Qual a avaliação que você faz? Antes de tocar nesse ponto, Batista, o diretor disse que não podemos mudar a regra durante o jogo. Então eu quero avisar a ele que o jogo está terminando, né? O acordo coletivo 2011-2012 se encerra agora em fevereiro, de março de 2012 a fevereiro de 2013, é um novo jogo, digamos assim, nas palavras dele. Então, se é um novo jogo, nós podemos colocar novas regras. E dentro dessas novas regras, nós estaremos, como sempre, estamos reivindicando a liberação de um dirigente para exclusiva dedicação ao mandato sindical. Então, se ele disse que não dá para mudar durante o jogo, vamos mudar para um novo jogo, né? De uma forma geral, agora, sobre a sua pergunta, estamos sendo bem tratados, sim, estamos conversando bem. Nós precisamos dele, conversamos com ele nessas duas eleições que teve ano passado, que foram frustradas, né? Tudo que a gente solicitou a ele cedeu, né, na questão de liberação de funcionário por dia específico para atuar na mesa coletora, na apuração de votos, local para votação, enfim. Nesse sentido, nós não podemos reclamar. Mas não tivemos ainda uma negociação maior, porque ele entrou em setembro para cá, né? Então a gente não pegou ainda um acordo coletivo. Setembro. 4 meses. 4 meses. É verdade. Então ainda não tivemos um contato maior relacionado à negociação de leis, enfim, de questão de acordo coletivo, né? Ele pediu para a gente ler os acordos coletivos relacionados à questão do antissindicalismo, né? Eu li todos os 16, eu tenho todos eles em casa e eles estão disponíveis no nosso site. Então nós estamos somos plenamente conhecedores de todas as negociações que houveram de 16 acordos. Mas de uma forma geral tem sido boa a relação até aqui, né? Tem sido tranquilo, diferente do que houve anteriormente. Só num ponto aqui, ele disse que não tem conhecimento de envolvimento de diretor na eleição passada do sindicato. Ele falou que desconhece, mas, claro, de repente ele não quer se indispor com o diretor lá de dentro, mas teve essa interferência direta de um diretor da empresa que chamou um cabeça de chapa na época e falou para ele: você quer concorrer, quer ser presidente do sindicato? Isso eu tenho conhecimento, que eu falei com a pessoa que estava aqui, inclusive, no debate que nós fizemos em novembro. Nós conversamos em dezembro agora numa confraternização nossa e ele abriu o jogo. Teve sim interferência direta da direção da empresa, de um diretor específico nessa eleição. Então, eu quero pedir para o diretor Valdir que evite que isso ocorra, né? Que agora ele já pegou mais ou menos o jeito da coisa e eu quero pedir que ele não permita que a direção da empresa interfira na próxima eleição, que deixe os funcionários resolverem seus problemas internos, que faça a eleição sindical. Também quero pedir para que vereadores não interfiram, que houve interferência direta de vereador e de presidente de partido político. Ainda mais esse ano que é um ano político, né? Então, todo cuidado é pouco. O meu objetivo é que no sindicato não esteja atrelado nem à oposição nem à situação. Nós queremos liberdade para negociar com todos. Foi citado até na oportunidade aqui naquela conversa que o sindicato de repente foi cedido, foi emprestado a sua sede, no caso a sede, o escritório, enfim, o local, onde vocês de vez em quando se reúnem, para conversas políticas e... Quer dizer, tem que se evitar ao máximo esse tipo de situação, né, Luiz Carlos? O que ocorreu na ocasião
foi relacionado ao plano de cargos e salários. Porque houve uma negociação sindicato-empresa e após essa negociação houve interferência de vereador, porque foi para a Câmara, né? Era natural que os vereadores discutissem a questão. Daí o vereador Paulinho da Saúde usou o nosso espaço lá, que é aberto para quem quiser usar. Então ele usou para reunir os funcionários e discutir o plano de cargos e salários, né? Eles tentaram ver se haveria uma possibilidade de evoluir mais do que nós já tínhamos evoluído. Mas no final das contas ficou naquilo que o sindicato já tinha negociado, que foi onde nós pudemos chegar no momento. A Câmara tentou interferir, o vereador específico e outros vereadores tentaram mudar para ver se davam evoluída. Interessante que tivessem conseguido, mas não foi possível, né? Então, o que foi acordado entre empresa e sindicato foi o que ocorreu no fechamento da questão. Mas nós estamos evitando ao máximo de atrelar o sindicato a partidos políticos, a administração municipal, especialmente, né, que é a parte patronal. Nós queremos a independência para negociar com todos. Eu sou filiado a um partido, outros membros da direção do sindicato são filiados a outro partido, mas eu tento evitar ao máximo esse atrelamento, né, conversando com todos, né, todas as linhas, para ter essa negociação ampla, né, para não ficar atrelado à oposição ou situação, né. Muito bem. Estamos conversando com o presidente do Sintraep, Luiz Carlos Santos. Já vamos ao nosso espaço comercial. Presidente, outra observação que eu tenho que fazer é sobre as marmitas. O André ligou cobrando uma situação, ela foi explicada. Até acho que a explicação que foi dada, ela é plausível, né? É de se entender, tá? Essa é a minha opinião, e você sabe que eu tenho opinião. Posso não agradar a todos, mas tenho opinião. Mas, de qualquer maneira, foi feito o alerta para que se tome todo o cuidado. Já que, segundo o responsável pelo restaurante, pela nova licitação, por servir a refeição para vocês, as marmitas no refeitório, o automóvel que levaria, o utilitário que levaria a comida, estragou no finalzinho, né? Aliás, no finalzinho não, quando era para entregar, eles tiveram que improvisar. Agora, recebi uma mensagem que a alimentação não estava boa. Fui muito criticado por isso, quando fiz um comentário aqui, e aí já colocaram coisas dizendo que eu disse que era uma lavagem. E eu nunca disse que era uma lavagem. Disse que não poderia ser servido uma lavagem para quem quer que seja, ainda mais o servidor de enduro, o trabalhador de sol a sol. Isso eu disse. Diferente. Interpretação de pessoas maldosas. De qualquer maneira, como é que estava, então? Vamos lá. O sindicato é para isso também. Para fiscalizar, claro. Como é que estava a alimentação antes da nova licitação, na avaliação de vocês, e como está hoje, depois do dia 1º de 2? Então, eu estava no pátio de máquinas ontem e ouvi vários funcionários a respeito disso, para pegar várias opiniões a respeito, né? Então, a avaliação é que antes dessa nova empresa estava de um modo, estava agradando a todos, e com a entrada da nova empresa houve alguns problemas, pelo menos agora no início está tendo, né? Ontem, por exemplo, o funcionário estava reclamando que as batatas estavam cruas e tal, que precisaria tomar cuidado, ou está tendo fornecimento de pouca carne, precisaria de um pouco mais de carne, enfim, são detalhes que devem ser acertados. Então, o sindicato está pedindo para a empresa, para a Endur, né, que diz que tem uma comissão formada por 3 pessoas para acompanhar isso, né? Então, que essa comissão faça aquilo que o Valdir falou, que é ouvir o funcionário relacionado à qualidade. Pelo que eu ouvi ontem, precisa melhorar. Precisa essa empresa que entrou dar uma melhorada. Não estão dizendo que está ruim 100%, mas que precisa dar uma melhorada para, de repente, atingir os padrões anteriores e até passar esses padrões anteriores. O ideal é que se passe até os padrões anteriores, que se forneça uma refeição de qualidade superior ao que vinha sendo fornecido, né? Então, a minha avaliação, pelo que eu ouvi ontem, é que precisa sim melhorar, dar uma atenção maior a essa questão de alimentação. E, igual você disse, as explicações do Valdir são plausíveis, né? Ele até aplicou o que está no contrato, a penalidade que está no contrato, alertou a empresa. Então fica aqui o alerta para a empresa, que se tiver alguém dessa empresa que fornece alimentação, que ela tenha um pouco mais de atenção voltada ao funcionário da empresa, a Endur, que forneça uma refeição de mais qualidade, porque nós estamos, de toda forma, estamos pagando alguma coisa, né? A Endur paga uma parte, o funcionário paga outra, de toda forma não está sendo fornecido de forma gratuita, mesmo que fosse de forma gratuita, que você não tem que ter, né, uma refeição de baixa qualidade. Então, o resumo de tudo isso é que precisa ser melhorado, né? Há reclamações. Exatamente. Então não é invenção minha, aliás, eu não estou aqui para inventar absolutamente nada. E assim, é difícil a gente ouvir críticas
Ainda mais quando serve várias refeições, é comida para muita gente, né? Agora, é preciso melhorar, é preciso, todos nós, eu aqui no meu espaço de trabalho, as pessoas nos seus espaços de trabalho, os empresários, enfim, todos nós temos que melhorar. E a vida segue. Então, quando há uma reclamação, temos que checar. Claro que tem pessoas maldosas em tudo na vida, olha, em toda a profissão, em toda a área, tem pessoas ruins, tem pessoas maldosas, tem pessoas com índole questionável, mas quando mais de um fala, quando as pessoas falam com o intuito de ajudar, tem que se baixar a guarda, ouvir e tentar entender. Luiz Carlos Silva, acho que Luiz Carlos Santos Silva está me falando comigo, certo? De uma outra forma. Acho que é isso aí, mais ou menos essa história. Aguardar então ver se as chapas, mais uma chapa se inscreve para a eleição. A história do bate-chapa, se tem um lado negativo, às vezes, que é o desgaste, tem um positivo, que é que a coisa melhore, chame atenção e cabe ao eleitor escolher, né, Luiz Carlos? Esses problemas que houveram são, às vezes, falhas humanas, né, que servem para aprimoramento, inclusive, né. Eu queria alertar, Batista, para o prazo de recursos para o funcionário agora que foi enquadrado no plano de cargos e salários, que abriu um prazo de... quem não concordar, né? Quem não concordar com o seu enquadramento salarial tem um prazo para recurso, que começou dia 9, se estende até o dia 7 de fevereiro. Todo funcionário que não concordar com o seu enquadramento salarial deve dirigir um recurso administrativo voltado à comissão de revisão, protocola na Endur. Essa comissão é uma comissão com 5 membros, 2 indicados pelo sindicato, né, do qual, inclusive, eu estou fazendo parte dessa comissão. Então, você deve dirigir um requerimento a essa comissão, um documento, né, explanando por que você não concorda com o seu enquadramento, citando fontes, de onde você viu, né, tirou essa base, e será analisado por uma comissão que dará parecer. Então, o prazo vai até 7 de fevereiro, que todos aqueles que discordarem que recorram, né, que está dentro do seu direito recorrer. Então, Batista, nós sempre estamos procurando a via de negociação, especificamente agora voltando à questão antissindical, nós vamos negociar todas as partes negociáveis. Após isso, se não houver uma evolução, nós vamos encaminhar isso ao Ministério Público do Trabalho, que já tem 5 anos que a gente está batendo em cima disso, e eu acho que está na hora de a gente evoluir nessa questão de liberação de um funcionário para dedicação exclusiva. Então, esgotando a parte negocial, nós vamos para a parte judicial daí. Vamos encaminhar ao Ministério Público do Trabalho, e daí o Ministério Público do Trabalho avaliará se isso é antissindicalismo ou não. Na minha visão e de todos aqueles que eu tenho ouvido, é um antissindicalismo claro. A Endur pode entender diferente, se ela continuar fechando as portas, nós vamos encaminhar ao Ministério Público do Trabalho para resolver essa questão. Me pediram para dar uma palavra a respeito da CPI da Endur e da auditoria que foi comentada aqui. Houve, inclusive, uma confusão do Valdir, confundindo a auditoria com o CPI. Foi feita uma auditoria contratada pelo município na Endur, e nós gostaríamos de ter acesso ao resultado dessa auditoria, né? Foi feita uma auditoria anterior à CPI, né? CPI foi uma coisa e a auditoria foi outra. Claro. Então nós gostaríamos que aquele espaço, o site da Endur, fosse melhor utilizado, de repente, para publicar até os resultados dessa auditoria, né? Porque foi investido, se eu não me engano, R$70 mil, é dinheiro público, e eu acho que a comunidade... É um valor razoável. É um valor razoável. Foi contratado via licitação uma empresa para fazer essa auditoria, e eu acho que é razoável que toda a comunidade tenha acesso aos resultados dessa auditoria, para saber como anda a empresa pública, né? O que foi encontrado nessa auditoria. Eu acho que você tem interesse, eu tenho interesse, todos nós temos, que é uma empresa 100% pública. Quanto à CPI, ela teve um prazo curto para a investigação, até porque da denúncia até a instalação da CPI foi mais ou menos 1 ano de prazo, né? Então ela teve um prazo curto, ela dava 3-2 dentro dessa CPI, né? 3 da situação e 2 da oposição. O resultado foi aquilo que a situação queria que ocorresse, né? Se não apontou nada, era o que o relator queria que não apontasse. Agora, a oposição está prometendo um relatório paralelo para encaminhar ao Ministério Público, então vamos aguardar que esse relatório paralelo aconteça, vamos ver o que tem nesse relatório, que se encaminha ao Ministério Público, que vai ficar agora na mão do Ministério Público, né? A CPI deu no que tinha que dar, talvez o Marco Pereira falou sem ter a documentação na mão, talvez não, ele não tinha mesmo, né? Ele fez uma declaração baseada no que ele viu, mas não tinha base... Que é pouco, né? O que é pouco porque ele não tinha base documental, né? E nesse ponto, eu falei, repito,
Foi uma temeridade do Então, inclusive agora ele está sendo ameaçado de processo de todos os lados, né? O Júlio falou comigo essa semana, já está tudo pronto para indiciá-lo por calúnia, enfim, falsa denúncia, né? Inclusive o prefeito também está nessa linha que você disse de aplicar a punição dentro da lei, né? Então, aqueles que inclusive incentivaram o Marco Pereira a seguir adiante, que agora não abandonem ele, né? Aqueles que incentivaram a criação da CPI, os vereadores, parte da imprensa, que agora não abandonem ele e deem todo o apoio, inclusive jurídico, para ele, né? Mas então vamos aguardar o relatório paralelo que se encaminha ao Ministério Público, ele vai tomar todas as medidas cabíveis, né? Ok. Obrigado, presidente. Um forte abraço e falaremos assim que tiver tudo definido, por favor, como o André tem feito, o canal está sempre à disposição para divulgar uma chapa, mais de uma chapa, e assim que tudo estiver conversadinho, estou disposto a trazê-lo, se for você o candidato à reeleição, se for outra pessoa ou outras pessoas, a trazê-los aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço o espaço, Batista, e fica o alerta, né, que montem chapas, 22 a 31 de janeiro agora está aberta as inscrições e na ocasião em que tiver a chapa, nós vamos entrar em contato com você e sempre sei que o canal aqui está sempre aberto e mais uma vez agradecemos por isso. Obrigado, Batista. Obrigado. Daqui a pouco tem a previsão do tempo